Bom, pessoal, e o outro exemplo, tá? Agora que você já tem uma noção mais ou menos de como a mesa funciona, certo? De suas funcionalidades, de todos esses gráficos que nós temos demonstrados aqui, é o momento então onde nós vamos estar fazendo um exemplo de atendimento. Tá, então como que começa esse exemplo de atendimento e como que você deve proceder? O primeiro você tem que fazer um briefing, né, ou seja, uma introdução, uma instrução para o seu paciente. Então neste momento nós já estamos compreendendo que você já fez essa instrução, certo? Para quem tem a formação completa, tem um extenso material de procedimentos e na formação completa vocês têm acesso a uma série de protocolos, procedimentos que vão auxiliá-los a realizar essa introdução, certo? Instruir o paciente acerca do trabalho que está sendo feito, os passos que vão estar sendo realizados, os benefícios que ela pode estar obtendo e também como que acontece todo este processo, tá? Então vocês vão utilizar esses protocolos junto com esta mesa de radiestesia. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você fazer com que a pessoa se sinta confortável, né? Usualmente, se você fizer isso presencial, né, você pode fazer de duas formas, presencial ou online. Se for presencial, é interessante que nesta direção ela esteja sentada de frente para vocês e elas tenham essa visão oposta, certo, desta mesa. Então, é interessante que vocês sentem-se de frente uma para a outra. Assim, ela vai ter essa mesma visão desta mesa e ela vai poder compreender também tudo que está acontecendo. Então, dito isso, o paciente, vamos dar o exemplo de um atendimento presencial. O paciente sentou na sua frente, você instruiu sobre o processo de radiestesia, o processo que vai estar sendo feito, e aí você começa a série de perguntas. Então, você começa a realizar perguntas acerca do que realmente a pessoa está passando, né? Qual que é a dificuldade dela. O interessante é que você faça antes uma ficha de anamnese, ou seja, uma identificação do que realmente ocorre, para que daí quando você chegar aqui, você já tenha perguntas mais específicas. Então você pode começar realizando, certo, o equilíbrio do seu pêndulo. Então nós balanceamos o nosso pêndulo. Após balanceado, nós posicionamos bem ao centro a nossa imagem de perguntas sim ou não. E nós iniciamos o questionamento. A gente pode responder perguntas, tá, gente, de diversos cunhos, então não tem limitação para as perguntas que podem ser feitas aqui. No caso dessa demonstração, eu não vou fazer perguntas, não vou fazer demonstrações exatas, tá, desse processo. Por quê? Porque nós do Instituto nós não desejamos colocar nomes, citar nomes, trazer pessoas, trazer processos para este momento, tá? É algo que vocês devem testar por si próprios para que vocês possam estar identificando as respostas. Mas daí vocês devem estar se perguntando, mas Rafa, qual tipo de pergunta que eu faço? Utilize as perguntas que vocês têm ali acesso da ficha de anamnese. São diversas perguntas direcionadas a esta questão do desenvolvimento profissional terapêutico. Elas vão te auxiliar a pautar as perguntas que vão estar direcionando ao problema do paciente. Outra questão, gente, é a questão das perguntas que o paciente já chega com elas. Vocês podem estar utilizando essas perguntas? Pode, tá? Mas é interessante que seja presencial e não à distância, tá bom? Então, perguntas que são de cunhos pessoais, que o paciente traz até nós vamos, na verdade, estar fazendo com que ele esteja presencial, porque assim a gente consegue realmente ter essa energia disposta aqui em nossa mesa. Então, lembrando novamente do processo, nós vamos equilibrar, balancear o nosso pêndulo e logo após fazer essa movimentação para o centro da mesa e realizar as perguntas, certo? As oscilações, gente, eu vou trazer uma demonstração, tá? Esse daqui não é energia fluindo, não é uma demonstração exata, tá? Esse daqui é mais realmente um exemplo de como que as oscilações podem acontecer. As oscilações por si, elas usualmente acontecem na vertical desta forma, tá? E assim como as de não, elas são o oposto, elas costumam sempre puxar para esse lado. Dificilmente, tá? Se ele ficar rotacionando assim, em círculos, é que a resposta não é sim nem não, tá? É uma resposta realmente que sem direcionamentos, tá? Então vai ser uma pergunta que você deve realizar outra pergunta para ter um esclarecimento.
Então, movimentos circulares não é sim nem não, é uma resposta neutra, tá? Círculos, oscilações mais para a esquerda seria sim, oscilações mais para a direita não. Interessante, devo fazer o balanceamento após cada sessão ou a cada pergunta? Não. Você deve fazer o balanceamento quando você achar que você realmente está desbalanceada por causa das energias ou das influências que ocorreram dentro desse atendimento. O que eu indico é fazer o balanceamento para cada parte, para cada etapa. Então, você iniciou o atendimento aqui, faz o balanceamento. Terminou o atendimento aqui, passou para a roda, faz um novo balanceamento, tá? E assim você vai ter sempre uma resposta bem clara e bem evidente do que você está buscando. O mesmo processo acontece para essas outras áreas, tá? Então nós vamos fazer esses mesmos processos de balanceamento, sempre colocando o nosso pêndulo aqui no centro, tá? Com o posicionamento correto. A dica que eu dou para vocês, gente, é que se vocês, por exemplo, tiverem dúvida, se o pêndulo oscilar para um desses lados, correto? E você estiver em dúvida entre duas perguntas, é interessante você posicionar bem aqui nessa quebra, certo? Nesse ponto, porque aí vocês podem ver a oscilação para qual lado está indo mais. Então isso é válido para tudo, tá? Tanto para cromoterapia, vocês podem posicionar não apenas no centro, mas entre as cores, para vocês terem um esclarecimento melhor de qual cor que está sendo, que pode ser utilizada, tá? Aqui também nos planetas, vocês também podem fazer a mesma coisa. Nos planetas, as oscilações elas vão ser sempre circulares, tá? Então ele sempre vai avisar com movimentações. Quando não houver uma indicação, o nosso pêndulo vai sempre se manter neutro, tá? Ele vai sempre se manter neutro. Como eu não fiz nenhuma pergunta, aqui o símbolo se mantém neutro. Aqui também nós temos, tá? Na parte de chakras, aqui também acontecem oscilações circulares na região onde que o chakra demonstra desarmonia, tá? Nos chakras que não houver necessidade de fazer algum tratamento ou alguma harmonização, não é necessário que você realmente faça isso. Então ele vai demonstrar para você através de movimentos, tá bom? Então esse é o exemplo geral da utilização da nossa mesa. É algo muito simples, tá, gente? Não compliquem este processo. A dica maior que eu dou para vocês, realmente, para obter os resultados, é o posicionamento do pêndulo, tá? Então, realmente, colocar o máximo, dar corda a ele o máximo possível, ou testar, tá? Vocês podem estar testando, então vocês podem estar realmente vendo, nessa altura eu consigo ter mais resultados, né? Um pouco mais esticado eu tenho mais. Então cada um pode ser que funcione de uma forma, mas a dica que eu dou é que realmente dê o máximo de corda, de extensão para o pêndulo, para que realmente ele possa estar propagando as suas intenções mais facilmente. A outra é deixar a mão relaxada, certo? Não deixar a mão dura, travada, vocês têm que deixar ela solta e realmente sentir essa presença. A dica que eu dou para vocês, tá, gente, é posicionar o pêndulo aqui sobre a sua mão, e que vocês, nesse momento que estão posicionando sobre a sua mão, vocês tentem sentir a presença do pêndulo. Tentem sentir o movimento do pêndulo que ele faz, certo? Rotacione, feche os olhos e sinta qual que é a rotação, para qual lado está rotando, né? E daí mentalmente tente inverter essa rotação sem mover as suas mãos, né? Faça essa rotação inverter. E sinta essa presença. Esse aqui é um exercício muito legal de sensibilidade, então colocar o pêndulo sobre a sua mão, fechar os olhos e realmente visualizar essas rotações, tanto tentar rodar o pêndulo para a direita quanto para a esquerda, visualizando e sentindo essa energia. E claro, sem fazer movimentos bruscos, tá, gente? Não é fazer assim, não, você vai deixar, é como se você tivesse a sua mão parada, você fixa a sua mão e mentalmente você visualiza essa movimentação do pêndulo. Observe, minha mão está parada e mesmo assim eu sou capaz de gerar essa movimentação porque eu estou visualizando a rotação para esse horário. Agora eu vou visualizar a rotação oposta. Para algum lado pode ser um pouco mais difícil, tá? Para mim, para esse lado é um pouco mais difícil de visualizar e fazer acontecer. Mas com o tempo e com a prática vocês vão conseguir desenvolver tanto uma rotação horária quanto uma rotação anti-horária, tá? E isso vai ser bom porque ele auxilia na sua sensibilidade, auxilia na sua percepção, auxilia no seu poder de visualização
e também nos resultados que vocês podem estar obtendo dentro da mesa. Isso não quer dizer que você vai estar induzindo, tá, uma rotação ou uma movimentação através daqui. Esse exercício é apenas para te auxiliar nesse poder de intuição e de realmente estar direcionando o seu atendimento. Antes de finalizar essa aula, eu quero fazer um resumo novamente, tá, do procedimento. Então, o primeiro procedimento, ficha de anamnese. Nós vamos fazer esse apanhado geral dos atendimentos, do que a gente, das perspectivas, dos problemas chaves, do que a pessoa pode estar passando de dor e dificuldade. Aí nós, para confirmar as coisas, nós podemos vir aqui para a mesa radiônica, certo? Onde que nós vamos realizar perguntas esclarecedoras para fixar, para fortalecer as nossas suposições obtidas através da ficha. E após isso nós podemos partir aqui para os gráficos radiônicos, certo? Esses 4 que estão dispostos aqui. Os nossos esclarecimentos através daqui dos planetas, eu já ensinei isso daqui para vocês nos slides, tá? Nas aulas vocês têm as indicações do que cada planeta significa. E nós temos aqui também a nossa imagem, certo, do ser humano junto com os corpos sutis e os pontos energéticos, para identificar mais esclarecidamente ali as possíveis dores, sofrimentos, às vezes físicas, né, a nível energético, dos campos, dos corpos sutis. E claro, quem tem a formação completa tem acesso aos estudos de corpos sutis, explicando o que cada um deles significa, os seus processos, assim como dos chakras e da energia Kundalini, que vai ser fundamental para que vocês possam utilizar a informação que vocês obtêm aqui. Então o chakra básico está desarmonizado. Então eu vou voltar na aula sobre chakras, especialização de chakras, em especial o chakra básico, e vou checar o que estava falando sobre essa aula. E aí você checa, vê as desarmonias e como estar harmonizando esse determinado chakra. E assim você consegue estar trazendo e exercendo um trabalho de excelência e profissionalismo.